O objeto desse bate-papo é falar sobre as multas impostas a terceiros em virtude de uma falha profissional do segurado. Esse risco está coberto na pólice? Bom, gente, na maioria das condições gerais, não. Porque a maioria das seguradoras exclui multas e não faz nenhuma ressalva. Algumas delas até coloca lá, riscos excluídos, multas, exceto as impostas a terceiros em virtude de uma falha profissional do segurado. Ou então, algumas colocam exclusão na definição de perda, né? Perda não inclui multas, exceto as impostas a terceiros em virtude de uma falha profissional do segurado. Então, gente, ao contrário do que a maioria pensa, não é a maioria que cobre esse risco, a maioria exclui esse risco e não faz nenhuma ressalva. Alguns profissionais, essa cobertura, ou melhor, esse risco, o amparo desse risco é fundamental. Por exemplo, o contador. Grande parte das falhas profissionais de um contador vai ser uma multa, ele vai causar uma multa para o cliente dele. Então, o contador é fundamental que tenha esse risco amparado na pólice dele. Advogados, escritórios de advocacia também precisam ter a cobertura de multa, porque se o cliente dele for condenado e tiver um prazo para depósito e não realizar, e corre multa, né, se ele não cumpre o prazo, e o advogado não avisou, essa responsabilidade por esse prejuízo vai ser do advogado. Então, o advogado também precisa ter a cobertura de multa. Agora, se o segurado é um médico, dificilmente o médico vai causar uma multa ao paciente por uma falha profissional, assim como o dentista, o veterinário, enfim. Então, essa análise, ela é muito importante em algumas atividades profissionais. Outras nem tanto. Para um médico, tanto faz se cobre multa ou não. Agora, para um advogado, é importante cobrir. Para um contador, é fundamental cobrir, tá? Se a seguradora não deixar claro, porque às vezes você questiona a seguradora, eu estou contratando aqui para contador, mas eu vi que você tem uma exclusão de multa, então não cobre multa? Não, essa multa é só para aplicar, vai ser aplicado essa exclusão nas multas impostas ao próprio contador, ao próprio segurado e não a terceiros. Gente, isso não fica muito claro, tá? Tem de estar escrito essa observação. Então, registre por e-mail. Mande e-mail para a seguradora, conforme falamos, gostaria de esclarecer se as multas impostas a terceiros em virtude da falha profissional estarão amparadas na pólice. Com a resposta da seguradora falando que sim, ok, guarde esse e-mail e complementa aos documentos ali da pólice, para evitar problemas na hora do sinistro. É o que eu sempre digo. O importante é conhecer as regras do jogo na contratação e não descobrir como é aplicada essas regras na hora do sinistro, né? Ok? Então, fique atento à cobertura ou à exclusão de multas no seguro de responsabilidade civil profissional.